Olá, eu sou a Aline Moreira e eu quero te dar as boas-vindas ao meu canal. Eu sou coach, mentora de mulheres e a minha missão é te ajudar a reconhecer quem realmente você é, para que você seja uma mulher livre e feliz. Tudo que você precisa já existe dentro de você, acredite em mim. Deus te criou de uma forma extraordinária e surpreendente. Colocou dentro de você tudo o que você precisa para cumprir o seu chamado e o seu propósito. E presta atenção em mim. Você só será plenamente completa e feliz quando descobrir essa verdade. Então, o meu desejo é alcançar o máximo de mulheres e por isso eu preciso que você se inscreva aqui no meu canal, deixe o like nos vídeos, isso vai me ajudar a chegar a mais e mais mulheres, ok? Conto com a sua ajuda. E eu quero também começar te pedindo desculpas. Se você está ouvindo aí um ruído de fundo, se você está ouvindo aí um certo barulho de fundo, eu quero que você tenha um pouquinho de paciência comigo, mas gente, tem uma obra na frente da minha casa. E eles estão concretando a laje, é um pequeno prédio. E eu estou a manhã inteira esperando eles pararem com o barulho para eu poder gravar em silêncio, numa qualidade de som boa. Mas eu acho que não vai ter jeito, eles vão trabalhar o dia inteiro com um caminhão ali na frente. Então, me perdoe pelo barulho de fundo, se o áudio não ficar assim tão limpinho quanto costuma ficar, mas eu tenho certeza que não vai perder a qualidade do conteúdo que eu tenho para te entregar. Ok? Vamos lá então? O nosso tema de hoje é seja livre da prisão da comparação. Bom, eu começo te dizendo uma frase que você já deve ter ouvido milhares de vezes. Você não precisa ser igual a todo mundo. Você precisa descobrir os seus talentos. Amadas, nós precisamos entender que nós somos diferentes. Que nós nascemos com talentos e dons diferentes dados pelo próprio Deus. Nós somos únicas, incomparáveis e exclusivas. As crianças, elas representam isso muito bem. Elas podem ser tudo o que desejam. Bombeiros, enfermeiras, professores, policiais, heróis, fadas, pilotos, bailarinas. Elas vivem intensamente esses sonhos, como se eles já existissem na vida real. Mas o que acontece com o passar do tempo, que nós vamos perdendo essa potência e essa fé de que tudo é possível? Sabe, amadas, a tal maturidade dos adultos mata muito do nosso potencial. A própria Bíblia fala sobre isso. Vamos ler? Eu quero que você abra comigo lá em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 18. Mateus 18, nós vamos ler o versículo de número 3. Que diz assim, ó. Em seguida disse: eu lhes digo a verdade. A menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus mesmo faz referência às crianças, a essa pureza, essa ingenuidade, né? Essa coisa linda que existe dentro das crianças e compara, né? Nos orienta. Aqui nesse versículo, Jesus ele faz uma alusão à humildade e à pureza das crianças. Mas com certeza ele também está destacando a fé e a verdade que habita nelas. Amadas, eu não estou dizendo aqui que nós devemos viver as ilusões de criança na vida adulta. Mas eu estou dizendo que nós precisamos amadurecer sem perder a capacidade de sonhar e de acreditar nos nossos sonhos. Eu quero compartilhar um outro versículo que fala justamente sobre isso. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Um pouquinho mais para frente ali de Mateus. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 20. Olha lá o que diz. Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas.
Sejam inocentes como bebês com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. Ou seja, a própria Bíblia nos orienta. Olha, vocês precisam, para entrar no reino dos céus, você precisa ser como criança, na pureza, na humildade, na capacidade de acreditar, na sua fé, na capacidade de sonhar. Mas ei, preste atenção, você não vai viver como uma criança. Para o mal, você deve agir de forma inocente como uma criança, mas em entendimento você precisa ser um adulto. Olha só que interessante, as orientações bíblicas. Ou seja, Deus está dizendo o quê? Sejam inocentes contra o mal, imaduras nas escolhas e na forma de viver. Bom, vamos ser justas, né, meninas? A maturidade, ela é muito boa. Ela nos ensina lições valiosas. Se eu tivesse a maturidade dos 40 aos 20, eu teria cometido bem menos erros. Mas a maturidade, ela traz com ela um olhar mais carregado e mais crítico sobre nós mesmas. O mal citado nesse versículo que nós acabamos de ler de 1 Coríntios, vem junto com as benesses de ser alguém maduro. E se nós não soubermos administrar isso de maneira saudável, a gente pode criar prisões dentro de nós. E eu quero te falar hoje sobre uma delas, que é a comparação. A comparação destrói a gratidão e te aprisiona na insatisfação. Eu vou repetir porque essa é uma chave importante e você precisa entender. A comparação destrói a gratidão e te aprisiona na insatisfação. É isso que a comparação faz. E outra, a comparação ela é injusta, mentirosa e cruel. Você já parou para pensar nesse aspecto da comparação? Ela acaba com a sua gratidão, ela coloca você dentro de uma vida de insatisfação e ela é completamente injusta, completamente mentirosa e completamente cruel. Sabe, amadas, quando nós não conseguimos ter uma vida de gratidão, nós passamos a comparar o talento da outra com aquilo que nós não temos, ou que nós temos pouco desenvolvido, e passamos a nos sentir um fracasso. Imediatamente passamos a encarar o nosso talento e o nosso dom de uma forma pequena demais, quase irrelevante. Nós paramos de investir nele. Eu vou te dar um exemplo para você entender. O conceito de sucesso para a maioria das pessoas, ele é medido pelo quanto você conquista de visibilidade, o quanto as pessoas te conhecem e te admiram, o quanto de dinheiro você ganha. Não é assim? Sendo assim, quando nós vemos uma mulher falando habilidosamente para milhares de pessoas, né, seja presencialmente, seja pelas redes sociais, automaticamente nós criamos o conceito de que essa mulher é uma mulher de sucesso. Sim, ela pode ser mesmo, sem problema nenhum, se ela estiver usando da forma correta o dom e a habilidade que lhe foram dadas. O que muitas vezes não vemos é que justamente por esse padrão de conceito de sucesso, muitas pessoas elas são montadas, elas viram personagens, elas são criadas para atrair outras pessoas. Elas passam a demonstrar uma perfeição, amadas, que não existe em nenhum ser humano. Você consegue entender? Existem pessoas que elas montam um personagem na vida. Elas querem parecer algo que na vida real elas não são. E muitas vezes não é por maldade não, gente. Não é porque, quer se aparecer, quer se... Não. É porque ela acha bonito a outra. Ela acha legal a vida da outra. Ela foi pelo conceito, né, da sociedade de que aquilo é legal, de que aquilo dá ibope, de que aquilo chama as pessoas, de que as pessoas gostam daquilo. E ela passa a montar um personagem. E isso é muito triste, amadas.
Porque ela passa a encenar uma vida, a fazer uma cena de uma certa perfeição que não existe. E sabe o que é o pior de tudo isso? É que nós, na armadilha da comparação, vemos aquilo e passamos a achar a nossa vida insignificante, sem graça. A nossa vida comum passa a não ter sentido. Amada, seja para esse personagem que demonstra uma perfeição que não existe, ou para aqueles que assistem isso e se entregam à comparação, aí inicia um processo de sofrimento interno imenso, que muitas vezes leva a pessoa à depressão e até mesmo ao suicídio. Quantas pessoas consideradas famosas você já viu tirarem a vida? Quantos seres humanos comuns não souberam lidar com as suas frustrações? Amadas, repudie a teoria de que você deve ser boa em tudo. Isso é uma mentira. Todas nós temos dons e habilidades específicas e é ali que devemos nos concentrar e investir. Sabe, talvez você nunca vá falar para multidões. Você pode até achar muito lindo quem faz isso, mas se esse não for o seu chamado, você pode até conseguir, mas você vai pagar um preço muito, muito alto. Por outro lado, você pode ser alguém que escreve divinamente bem. As palavras fluem enquanto você escreve. Mas por achar tão bonito o dom da outra de falar em público, você não investe no seu dom de escrever. Consegue entender? Nós passamos a comparar. A gente vai para aquele conceito de sucesso da sociedade, de que precisa ter visibilidade, de que para uma vida ter sucesso ela precisa ser aquela vida, não tem? Aquela vida assim que todo mundo vê, que todo mundo quer, que todo mundo admira. E a gente passa a diminuir os nossos dons, os nossos talentos e as nossas habilidades. E muitas pessoas, elas vão para um papel de montar um personagem para ser aquilo que na verdade elas nem querem, elas nem são. Ou elas entram na comparação. E aí parece que tudo que ela tem não tem valor, não tem graça. Sabe? Ela vai se diminuindo, se diminuindo, se diminuindo. Os talentos que Deus deu para ela, as habilidades que Deus deu para ela não são desenvolvidos porque ela está mais preocupada em se comparar com a outra e ver como a outra faz. Deixa eu te lembrar o que eu te falei no início. A comparação é injusta, mentirosa e cruel. E eu vou incluir mais alguns atributos à comparação. Ela destrói a nossa autoestima e a nossa identidade. Conseguiu entender que a comparação é uma ruína? Se você fica o tempo inteiro comparando a sua vida com a vida de uma outra mulher, de uma outra pessoa, amada, você está destruindo a sua autoestima e você está destruindo a sua própria identidade. Sabe, quando nós fazemos isso, nós passamos a ficar tão preocupadas em ser como a outra, que nós vamos perdendo a nossa essência, as nossas características exclusivas, aquilo que faz com que nós sejamos únicas. E nós passamos a ser uma cópia. Isso é muito triste. Sabe, amadas, nós precisamos cuidar com falsas teorias e falsos métodos que prometem descobrir a nossa identidade. Eu estudei muito sobre isso. Há mais de 2 anos eu passo por um processo intenso de autodesenvolvimento e de estudo sobre autodesenvolvimento para poder desenvolver mulheres, porque esse é o meu chamado. Mas eu vejo por aí, amadas, algumas coisas absurdas, totalmente sem sentido, na minha perspectiva, sem nexo nenhum e sem conexão nenhuma com o que a palavra de Deus diz, e nós precisamos cuidar com isso. Hoje em dia, está na moda, o autodesenvolvimento, a identidade, e tudo isso está muito na moda, mas você precisa prestar atenção e você precisa cuidar, porque existem muitas linhas de orientação e você precisa cuidar com aquilo que você escolhe.
Quando eu fui fazer a minha formação em coach, eu lembro que eu pesquisei tanto, eu olhei tanto, eu inclusive demorei um bom tempo para escolher aonde eu faria a minha formação, porque existem muitas linhas. E existem linhas, amadas, que na minha percepção, do que eu conheço e tenho estudado da palavra de Deus, não tem pé nem cabeça. Não faz sentido nenhum. E às vezes as mulheres, na ânsia, né, da tal da identidade, do autoconhecimento, de eu preciso ser eu, disso, de aquilo, elas entram em alguns barcos furados. Eu vou te dar um exemplo para você entender. Eu gosto muito de dar exemplo porque eu acho que fica muito simples de entender, né? Então assim, amadas, existem teorias que dizem que para você ser corajosa, para você se livrar dos seus medos, você precisa, sei lá, se atirar de uma altura de não sei quantos metros, de costa, de olho fechado e confiar que um estranho lá atrás vai te segurar. Aí você tá lá, uma meia dúzia vai lá, faz aquilo e você, um ser mortal, que não tem coragem de fazer isso, se sente o quê? Uma fracassada. Você começa a se comparar com a fulana ou com o fulano que se atirou lá de costas, que teve coragem, e a sua percepção sobre você mesmo começa a ser menor do que na verdade deveria ser. Você foi lá para ser corajosa e veio embora se sentindo o quê? Uma medrosa. Amadas, deixa eu te dizer uma coisa, se nós fôssemos todos iguais, todos se atirariam no escuro. Mas lembra que nós somos diferentes? E lembra que a comparação mata? Desconfie de pessoas e métodos que querem colocar todo mundo dentro da mesma caixinha. A sua coragem, né, para seguir no exemplo que eu estou dando, pode estar em outro lugar. Como, por exemplo, você pode ser aquela que confronta pessoas em conversas e assuntos difíceis. Você nunca vai na montanha-russa mais alta do mundo e talvez você não vai nem na mais baixa. Mas você é habilidosa e corajosa em resolver problemas que os outros fogem. Entende? Compreendeu? Dentro do aspecto religioso isso também acontece, amadas. É uma pena, mas acontece. Eu vou te dar mais um exemplo. Alguns usam o versículo de Apocalipse 21:8, depois você lê, para dizer que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, coitada daquela amada que tem a personalidade introspectiva. Ela vai se diminuindo, ela lê aquele versículo, ela ouve uma mensagem de que os tímidos não são de Deus, de que não sei o que, mais não sei o que você precisa se libertar, você precisa ser aquela que, né, chega chegando, você precisa ser aquela que fala com todo mundo, você precisa ser aquela que é notada, e ela vai se diminuindo cada vez mais. Porque passa a se incutir uma ideia na mente dela de que quem realmente é merecedora é a outra. É aquela irmãzinha muito comunicativa, muito extrovertida. Amadas, eu entendo que quando a Bíblia fala sobre os tímidos, e nas linguagens mais modernas, inclusive das Bíblias, a palavra tímido já é substituída por covardes. Deus está se referindo justamente às pessoas que negam o seu chamado, que negam o seu talento, que negam as suas habilidades e o seu propósito. E não sobre um traço de personalidade de introversão ou de extroversão. Você compreende isso? Amada, nós precisamos ser livres das mentiras que nos ensinaram ou que ainda continuam ensinando por aí. Uma mulher tímida pode nunca abordar um estranho para ajudá-lo, mas ela pode ser a amiga mais fiel que alguém já conheceu. Quando nós entendemos isso, amada, nós somos livres. Nós passamos a aplaudir as habilidades do outro sem menosprezar as nossas. Nós passamos a entender que nós não alcançaremos algumas habilidades na vida e tá tudo bem. Deus nos criou com outras habilidades. Eu quero fazer um pequeno parênteses aqui. Em algumas fases da vida, nós precisamos viver no estilo adaptado. Você já ouviu falar do estilo adaptado? Não, Aline, não ouvi. O que é estilo adaptado? Amadas, todos nós temos um estilo de comportamento padrão. É o nosso estilo de comportamento natural. Aquele que já nasceu conosco, que é quem identifica, né? Quem nós somos de verdade.
Mas em alguns momentos da sua vida, você pode passar por um tempo, por um processo e ter que viver num padrão de comportamento adaptado por conta daquela situação. Então, suponhamos, um exemplo muito simples, você é uma pessoa assim muito comunicativa, você é uma pessoa assim muito expansiva, você é uma mulher, né, daquelas que fala alto, daquela que todo mundo nota, né, muito simpática e tal. Mas por algum motivo, em alguma situação da vida, você tem que ser mais contida. Você precisa diminuir um pouco essa expansividade toda, né? Por exemplo, você chega num emprego novo, você precisa conquistar as pessoas, você precisa ouvir mais do que falar, você precisa estar atenta ao ambiente, ao que está acontecendo. Então você se adapta por conta de alguma situação. Amadas, não tem problema nenhum nisso, tá? Sem problema nenhum. Isso acontece em vários momentos da nossa vida, desde que isso tenha prazo de validade, ou seja, tenha data para terminar. Você não pode viver adaptada, não. Se você quer ser feliz, livre e plena, você precisa viver da sua forma natural. Entendeu? Tem mulheres que vivem adaptadas a vida inteira. Amadas, isso vai te matar. Esse vídeo também não é um convite para acomodação, tá, minha querida? Ai, que bom, Aline, então agora eu posso ficar aqui deitada em berço esplêndido, sem buscar qualquer mudança, porque eu entendi que eu não preciso ser igual a ninguém. Que alívio! Nada disso. Dentro de quem você é, existem desafios a serem superados. Você precisa aperfeiçoar e evoluir dentro das suas habilidades, dos seus dons, dos seus chamados. Sabe como se você estivesse competindo com você mesma? Eu serei melhor do que eu fui ontem e amanhã eu serei ainda melhor? Entendeu? Sem comparações. Apenas buscando o seu autodesenvolvimento. Amada, você quer ser livre e feliz com quem você é? Anota aí algumas chaves. Seja grata. Descubra os seus dons e os seus talentos. Invista em você e no seu autodesenvolvimento. E tenha uma vida consistente com Deus. Se você tiver essas 4 chaves ativas na sua vida, você vai se livrar da comparação. Você vai se livrar dessa prisão que é a comparação, porque ela te aprisiona numa mentira. Compreende? Amada, e eu quero te dizer uma coisa, se você identificou que você está presa na comparação e isso está destruindo a sua visão sobre você mesma, eu te sugiro buscar um processo de autoconhecimento. Se você quiser, eu posso te ajudar com isso. Tá aqui embaixo o meu site e o meu e-mail e eu espero o teu contato. Quanto mais você investir em você, menos tempo você terá para se comparar com a vida alheia. Pensa nisso. Um grande beijo e até semana que vem.